Bom dia, esse é o primeiro episódio de uma nova série de podcasts da Vidia. Nesse canal, falaremos semanalmente sobre a indústria, seus desafios e tecnologias inovadoras que têm auxiliado essas empresas na busca por melhores resultados. Neste episódio, falaremos um pouco mais sobre a Vidia Technology para que você entenda melhor quem somos, o que fazemos e por que fazemos. Para isso, contaremos com a presença de um convidado especial, o Otávio. Olá, André. Bom dia. Bom, eu sou o Otávio, né? Sou fundador da Vidia, como você falou, CEO. E, em primeiro lugar, né, queria agradecer aí a essa iniciativa do nosso podcast, uma iniciativa muito legal aí da equipe da Vidia. Eu acho que o podcast vai ser muito bacana para a gente poder mostrar para o público um pouco da nossa história, um pouquinho da nossa caminhada, né? Então, convido todo mundo para participar, né, dos nossos podcasts. E obrigado, né, pelo espaço e pela formatação desse programa que começa agora, nesse primeiro episódio. Então vamos falar um pouquinho mais da nossa empresa, do que a gente faz, por que a gente existe, por que a gente está aqui. Vamos lá. Então, Otávio, você poderia nos contar como foram os primeiros passos da Vidia, como surgiu a ideia e por que decidiram tratar da disciplina de gerenciamento de integridade de ativos? Bom, os primeiros passos da Vidia, a gente começou muito de uma iniciativa acadêmica minha, né, quando eu comecei a fazer mestrado, né, depois iniciei até o doutorado, e ali naquele espaço acadêmico, espaço de pesquisa, além de me aprimorar muito em termos de conhecimento, em termos técnicos, enfim, eu tive bastante contato com a indústria, né, mais principalmente de óleo e gás, mas muito contato com a indústria em si, né, e com os problemas, né, relativos à operação. O meu mestrado foi na área de corrosão e engenharia metalúrgica, então muito relativo a esse problema, né, na operação desse tipo de indústria, né. Então, dali surgiu a ideia, né, da gente montar um projeto, uma empresa, né, que fosse focada em trazer para esses setores industriais, mais de engenharia de processo, na fase de operação e manutenção, trazer para essa indústria o conhecimento adquirido, né, e tentar contornar as dores que essas indústrias tinham, né, na operação. Então a gente começou com um projeto na COP UFRJ. A gente passou pelo processo de incubação lá na incubadora da COP UFRJ. Montamos o nosso primeiro projeto, né, de startup lá atrás, já tem 6 anos aproximadamente, 6 anos. E então aí a gente começou e era um projeto muito focado na parte de corrosão, bem aplicado, assim, sabe? Muito focado na melhoria dos serviços de monitoramento, enfim. Depois disso, muita coisa mudou, né? E a gente pivotou, mudou muita coisa no modelo de negócio, enfim, posso falar um pouquinho mais depois, né? E hoje a gente está aqui, passou por um processo de aceleração também na FIEP, no Paraná, e hoje a gente está no patamar já de scale-up, já escalando os nossos produtos no mercado. E após isso, você poderia nos contar como que foram os processos de incubação e aceleração da Vidia e como eles ajudaram a empresa a chegar no patamar de hoje? Bom, o processo de incubação na COP UFRJ, ele auxiliou muito a gente aquela fase inicial do negócio, né, de montar plano, de você entender, a parte de você fomentar o teu conhecimento em empreendedorismo, conhecer as pessoas daquele setor, enfim. Então, com certeza ajudou muito a gente a enxergar, né, que o nosso projeto inicial, inclusive, precisava ainda de muito avanço para se tornar uma coisa viável, né, no mercado. Então, ele foi essencial para formar a gente como uma empresa inovadora, né?
processo de incubação na Copa UFRJ. Né? Quando a gente encerrou, né, foi graduado lá e decidiu passar por um processo de aceleração, né, na FIEP, o viés era um pouquinho diferente. Tá? A gente já tinha aquela base de empresa inovadora, uma empresa que tinha bastante relação com a universidade, uma base de conhecimento, e o processo de aceleração dentro da FIEP, no Paraná, ele foi um processo muito mais focado a mercado, assim, né? Então a gente bater de frente com os setores, conversar com as pessoas, entender, né, o que faltava, né, dentro do nosso modelo de negócio para que as coisas se tornassem ainda mais viáveis, né? E então aí sim o processo de aceleração também veio como uma segunda fase ajudar muito a gente a construir o negócio, né, que a gente tem hoje. Então, importantíssimos, todo o programa, tanto o programa de incubação da COP UFRJ, quanto o programa de aceleração da FIEP foram muito importantes para criar a base e tudo que a gente tem, né, hoje como estrutura da empresa. Assim. Então, se não fosse isso, a gente não estaria aqui, com certeza, né? E desde base, né, de mentoria, em termos de negócio, em termos de gestão de pessoas, gestão estratégica, discussão de modelos de negócio, marketing, enfim, tudo mesmo, assim, em termos de negócio. Então a gente não estaria aqui sem ter passado nesses programas, né? Inclusive foi o que permitiu, né, que a gente pudesse participar de uma série de outros programas, editais, programas, né, de fomento, programas de P&D que necessitam dessa base, né, e muitas vezes tem requisitos, né, de empresas que saem dessa empresa de base tecnológica. Então foi isso que esses processos auxiliaram a Vidia a chegar no que a gente está hoje. Né? Eu queria que você falasse agora um pouco mais sobre os produtos e serviços oferecidos pela Vidia, o que são, como que eles foram desenvolvidos, quais são as tecnologias que eles usam. Então, como eu falei lá atrás, a Vidia começou como uma empresa que trabalhava no monitoramento de corrosão. Num determinado momento a gente decidiu investir no desenvolvimento dos nossos próprios hardwares, né, das nossas próprias tecnologias. Então a gente começou a desenvolver ferramentas, sensores, e hoje a gente tem um portfólio, né, de hardware para monitoramento de corrosão, cupons de corrosão, sondas, né, de medição de corrosão intrusivas. A gente está desenvolvendo um projeto bem bacana de Data Logger IoT, com toda a camada de comunicação sem fio e bateria, para a gente fazer o monitoramento em campo de forma remota, né? Mais remota possível. Então, fazendo monitoramento de corrosão. E, então, esse é o nosso setor mais de hardware. Né? Então, a gente também, aliado a isso, a gente tem alguns serviços de instalação, de especificação de equipamento, de análise, enfim, atrelado para gerar resultado para o cliente. Na parte de software, a gente, né, em determinado momento, foi no processo até que a gente estava acelerado, a gente viu uma demanda crescente do mercado, né, dos clientes que a gente tinha contato, sobre programas de monitoramento de corrosão externa e gerenciamento de integridade de ativos como um todo, sistemas, né, para isso, né, para você realizar o monitoramento. A gente viu que a gestão desse tipo de integridade era muito dependente ainda de processos manuais, planilhas e o próprio conhecimento empírico e técnico e empírico dos operadores, enfim, mas com muito espaço para o emprego de ferramentas novas, né? E a gente estava começando o processo de desenvolvimento de tecnologias usando modelos de engenharia, modelos 3D, engenharia 3D, etc. E a gente conseguiu, a gente teve a inovação, né, a ideia de integrar, né? A gente partir dos modelos de engenharia, onde existem basicamente inúmeras informações lá, desde onde é feita a engenharia de cada ativo, né, de cada planta industrial,
que podem ser aproveitadas na fase de operação e manutenção para esse tipo de gestão que era deficiente, né? Então a gente decidiu criar um sistema que usasse essas informações de forma inteligente e pudesse entregar para o operador lá, de forma mais eficiente possível, uma gestão mais completa da integridade dos ativos. Então a gente começou fazendo um primeiro módulo, que era o módulo de gestão de pintura industrial e corrosão externa, né, usando o Digital Twin. Então a gente conseguiu, uma das grandes dificuldades, né, da gestão desse tipo de disciplina é a questão de inventário, cálculo de área superficial, porque você tem muitos ativos, né, você tem muitos sistemas de pintura diferentes, os ativos se corroem de forma diferente, se degradam de forma diferente no campo, enfim, então a gestão é bastante complexa, né, com um número muito grande de ativos. E a gente aproveitou e teve sucesso, implementamos alguns use cases do sistema que estão rodando até hoje. E a gente evoluiu com o nosso produto de software para um produto bem mais amplo em termos de gestão de integridade de ativos, onde a gente pode olhar para a integridade de várias disciplinas, né? Então a gente pode olhar para a integridade mecânica, para a integridade elétrica, montar e parametrizar o sistema, fazer o setup do sistema para todos esses workflows, né, específicos para cada disciplina. E o mais importante de tudo, né, que a gente conseguiu implementar algumas tecnologias bem de ponta mesmo para fazer essas gestões, né? Então, por exemplo, o Digital Twin é uma tecnologia super de ponta, onde a gente consegue criar efetivamente um gêmeo da planta, né, um gêmeo virtual da planta, daquele ativo, onde a gente pode simular, calcular, prever, planejar atividades, enfim, antes de tomar qualquer decisão no físico. E toda a parte de inteligência artificial também, em que a gente criou alguns modelos preditivos plug and play, em que a gente consegue plugar no Digital Twin e trazer informações tanto históricas quanto preditivas do futuro para tomar decisão, para decisão dos melhores momentos de aplicação de algumas ações, enfim. Então a parte de inteligência artificial é super importante. E como a gente tem esse viés de hardware também, a gente está desenvolvendo os caminhos para a integração dos sensores agora, né? São sensores IoT industriais que vão trazer dados do campo, da operação em campo, para dentro do sistema, alimentar esses modelos preditivos, enfim, uma série de inovações, né, dentro do sistema que está bem de ponta, assim, né? Então esse é o nosso braço de software, esse faz parte, né, do nosso portfólio, assim, né? Então, André, a gente tem na parte de gestão de integridade de ativos usando essas tecnologias de ponta, a gente já tinha essa visão há alguns anos atrás, né, de que as plantas elas já vêm sendo projetadas e construídas usando uma série de ferramentas 3D, uma série de ferramentas, bancos de dados, elas geram muitos dados, muitas informações, e a gente enxergou que no futuro todas elas iam aproveitar essas informações da engenharia, do projeto, para a fase de operação e manutenção. Então, e é aí que entra o Digital Twin, né? Então a gente está enxergando que as plantas efetivamente vão depender dessas tecnologias, porque elas realmente trazem com muita facilidade uma consciência muito grande assim, da operação, da manutenção, da predição, né, dos problemas, da interferência que uma operação ou uma manutenção tem com outra, que uma disciplina tem com outra. A questão espacial, né, que você tem uma consciência mais de tudo que está acontecendo na tua planta, em locais, em áreas, em disciplinas, enfim. Então, isso e o Digital Twin, ele permite que você faça isso virtualmente, né, e remotamente também, né. Então, é um potencial enorme que a gente enxerga de perspectiva, assim, né, para você digitalizar processos, para você tirar a necessidade de pessoas estarem no campo, expostas a risco, expostas à operação e poder fazer mais atividades, né, no GM digital antes de tomar as ações em campo, né, e já ir para lá com as ações, com as tomadas de decisão bem mais robustas. Então existe uma série de perspectivas para todas as disciplinas dentro da fase de operação e manutenção. É um caminho muito, muito grande, assim, uma gama muito grande de oportunidades, e a gente já tá vendo isso crescer, né, nos clientes também, no nosso sistema também, né,
toda a parte de IA também ajudando a gente na parte de escaneamento, para obter dados de campo, para obter informações de degradação, a gente realizar escaneamentos para substituir necessidades de inspeção em campo, ou pelo menos reduzir a necessidade de inspeção em campo, e trazer essas informações mais rápido, ou até processar inspeções de forma remota, né? Então, a gente tem muita tecnologia nascendo, muita informação nascendo, muita coisa nova em termos de modelos, engenharia, enfim, de técnicas, né, de tecnologias de hardware, enfim. E a nossa perspectiva é muito grande de aliar tudo isso dentro da nossa ferramenta, né, do nosso portfólio, para entregar a melhor solução de gestão de integridade de ativos, né, usando essas tecnologias a melhor possível para o nosso cliente, né? Então é nesse sentido que a Vidia está caminhando. É nesse sentido que a Vidia está se desenvolvendo. Vocês vão ver muito material novo, a gente falar muito de tecnologias novas, enfim. Acho que para quem acompanha o podcast vai ser bem interessante quando a gente começar a detalhar algumas coisas. Então, André, obrigado pela entrevista. Queria agradecer de novo aí o espaço e a iniciativa de vocês nesse podcast, super bacana. E também, da mesma forma que você, convido todo mundo para acompanhar aqui o nosso canal. Valeu! Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação do nosso convidado. Eu gostaria de lembrar que semanalmente estaremos lançando um episódio exclusivo para vocês. Acompanhem nossas notícias pelo LinkedIn e acessem o nosso blog com conteúdo sobre indústrias e suas tecnologias e os produtos da Vidia também. Até mais. Vidia, Smart Technologies for Smart Industries.